Neemias, capítulo 1, vamos ler alguns versículos, depois nós vamos para Neemias 2. Neemias, capítulo 1, versículos de 1 em diante. Amém? Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Susã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns dos outros homens, e eu lhe perguntei acerca de Jerusalém, que restaram, dos judeus que se restaram, os sobreviventes do cativo e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi estas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem os seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti, em favor de teus servos e o povo de Israel. Confesso os pecados de nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado contra ti, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti, não temos obedecido os mandamentos, aos decretos e às leis que desde o tempo do teu servo Moisés nos destes. Lembra-te agora do que dissestes a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem os meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgatastes com o teu grande poder, com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nesta época eu era o copeiro do rei. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ao meu coração nessa noite, Senhor, sobre brechas que precisam ser reparadas, Senhor, lugares que precisam ser reparados, cidades, Senhor, e bairros que precisam ser reparados. Pai, nós nos colocamos na posição que o Senhor quer, Senhor, como reparadores de brecha nesse tempo. Nós não somos acusadores de brecha, nós somos aqueles que reparamos, que levamos a santidade do Senhor aonde iremos. Por isso, Deus, nós declaramos, Senhor, queremos mudar hoje, Senhor, a chave dentro da gente, para que a gente possa entender o nosso propósito nesse tempo. Muito obrigado, fale conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém mesmo? Estão animados? A gente, quando lê esse texto de Neemias, no capítulo 1, e depois nós vamos para o capítulo 2, nós lemos a história de um homem que mesmo no exílio, mesmo estando fora, sendo tratado como um cativo, ele
queria ouvir a voz de Deus e queria ser ouvido por Deus. O nosso coração, ele sempre vai inclinar para as coisas de Deus quando você é de Deus. Uma coisa impressionante é que quando você é uma pessoa de Deus, você pode desviar, irmão. Não estou falando que você pode não, está amarrado. Mas você pode estar desviado. Você passa na frente da igreja, teu coração começa a arder. Verdade ou não? Não sei se você sentiu isso já, irmãos. É verdade o que eu estou dizendo. Você fala, não é essa música não, esse louvor não. Meu Deus, como esse louvor fala comigo. Ai meu Deus, começa a chorar. E nesse tempo de celular então, o cara está desviado e chora o dia todo, né? Ai meu Deus do céu, preciso tomar vergonha, mas não muda. Porque não decide, né? Só a mudança quando há uma decisão. E nós estamos lendo e lemos esse texto de Neemias, e nós vemos a importância da decisão e do posicionamento. A importância da decisão e também do posicionamento. Deus está chamando a gente para que a gente decida e se posicione. Deus quer uma geração posicionada. Uma geração posicionada é uma geração que sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo, sabe o que está acontecendo, porque se posiciona. Então Deus está chamando um povo nesse tempo para se posicionar, para ter uma posição correta, uma direção correta. Deus está chamando a igreja nesse tempo para restaurar os princípios dele, não os princípios dos homens, mas dele nesse tempo. Nós seremos uma igreja, ou seremos uma geração que vai estabelecer o reino do Senhor aonde a gente andar. Meia dúzia aí está acreditando nisso. Joelson, arruma água para mim aí, Joelson. Restaurar a igreja é a tarefa do Senhor. É Ele que vai restaurar a igreja. Mas Ele vai usar pessoas que nem eu e você. Ele vai usar pessoas que nem eu e você, que não mais estão acomodados, dizendo que a gente não está nem aí. Eu não estou falando de serviço não. Serviço eu vou falar domingo, que eu vou terminar a mensagem. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus, a tarefa de restaurar essa igreja é do Senhor, mas Ele usa pessoas para isso. O nosso maior problema é que às vezes a gente não nos posicionamos corretamente. Nós deixamos que a vida nos leve para o mesmo. Ou melhor, a gente deixa que a vida nos consuma no trabalho, na vida de casa, nas coisas que nós devemos fazer, e nós deixamos o reino de Deus e a casa de Deus, o estabelecimento do reino aqui na terra, para segundo, terceiro e quarto plano. Nós às vezes achamos que a paternidade, a maternidade é o nosso fim, mas não é não, irmãos, amém? Deus chamou você para que você vá muito mais além do que simplesmente ser um pai e uma mãe. Deus está chamando você para ser um educador do reino dele nesse tempo. Deus está chamando você para ser aquele que vai estabelecer o reino de Deus primeiro dentro da sua casa, porque você vai poder dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Porque restaurar a igreja é tarefa de Deus, mas Ele conta com a própria igreja para isso. Nós somos a igreja, amém? E a igreja conta com homens para isso, com mulheres para isso, mulheres e homens comprometidas e comprometidos, firmes na palavra, não envolvidas por qualquer vento, por qualquer problema, por qualquer distração, não, mas dispostos, firmes, comprometidos. E eu quero te perguntar uma coisa: você está comprometido com essa visão? Você está comprometido com a visão que Deus tem para você, com a visão que Deus tem para a igreja aqui no Arsenal? Você está comprometido de verdade com isso? Eu estou falando isso, querido, porque existem ruas aqui no Arsenal, bairros aqui do lado, no Anaia, lá no Tronco, lá no Jockey. Agora eu tenho que conhecer mais bairros aqui perto, né? Deus está levantando pessoas nesse lugar para reparar as brechas desses lugares, amém ou não amém? Sabe por quê? Porque se a gente se posicionar, irmãos, como igreja do Senhor, eu quero dizer uma coisa: dentro de pouco tempo,
nós vamos dar uma cara nova para esse bairro. A igreja precisa entender isso. A igreja precisa entender o poder que ela tem de influenciar pessoas, o poder que ela tem de influenciar a cidade onde ela mora. Não é pelo poder da política, irmão, de maneira alguma. Não é isso, é pelo poder da palavra de Deus, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, não pelo poder de um homem, mas pelo poder do próprio Senhor, que veio aqui entre nós, habitou entre nós, disse: olha, eu vou para o meu Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou liberar sobre vocês alguém que vai entender vocês, alguém que vai ouvir vocês, alguém que vai gemer por vocês, alguém que vai interceder por vocês. Esse alguém não é um homem, mas é uma pessoa, é o Espírito Santo que habita em nós. Esse é o poder que transforma o mundo. O poder que transforma o mundo está sobre ele, e nós precisamos voltar a dizer: Espírito Santo, habita dentro de mim. Espírito Santo, me mova nesse tempo, me dê visão nesse tempo. Amém ou não amém? Sabe por quê? Porque como Neemias não ficou conformado com os problemas que estavam sobre os muros de Jerusalém, ele começou a o quê? A orar e quê? Jejuar. Nós precisamos nos posicionar. Igreja que ora e jejua é uma igreja que avança. Deus está nos chamando nesse tempo para que a gente não nos conformemos mais com o que está acontecendo. E eu não estou falando de política, irmão, por favor, que você entenda isso. Não estou falando não falando nada disso. Eu estou te falando de se conformar, de ver pessoas do lado da nossa casa morrendo e indo para o inferno, e a gente está de mãos atadas sem poder fazer nada. Mas o poder está dentro da gente, a autoridade está dentro de nós. O poder de falar do amor de Jesus está dentro de mim, dentro de você. A autoridade já foi liberada para você. Você não precisa que ninguém te autorize mais para falar do amor de Deus. Você tem autoridade para falar desse amor. Amém ou não amém? Neemias se levanta a orar e a chorar diante de Deus. A atitude de Neemias não foi de criticar, e às vezes nós temos a atitude de criticar. Nós, se o irmão está falando ali no meio, você já quer criticar. Não, porque ele não está ouvindo. Não, irmão, fica tranquilo. Quem faz a obra é o Espírito Santo, não é você que faz nada. O Espírito Santo que faz tudo, irmão. Está entendendo ou não? O Espírito Santo faz. O Espírito Santo que convence. O Espírito Santo que transforma. E ele falou: não, eu já entendi. Os muros precisam ser, mas eu preciso de pedir autorização ao rei para mim ir. Como é que eu vou se ele não me autorizar? Então eu vou orar. Sabe quando a gente começa a conquistar aquilo que nós precisamos? É pelo poder da oração. A oração vai anteceder a sua conquista. A oração, o jejum vai anteceder aquilo que Deus tem para você. Ah, pastor, mas eu estou orando tanto tempo e não consigo. Ora mais, irmãos. Está orando pouco. Não, pastor, eu estou orando meia hora por dia. Ora 1 hora. Ah, pastor, eu estou orando 1 hora. Ora 2 então. Mas eu quero que você entenda, não se desespere. Vai acontecer. Amém ou não amém? Abra sua Bíblia lá em Neemias 2, capítulo 2. Diz assim no versículo 1: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruína, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei a Deus dos céus e respondi ao rei: se for de agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a benevolência do rei,
que ele me deixe ir à cidade de Judá, onde os meus pais estão enterrados, para que eu possa, o quê? Reconstruir. A reconstrução não começa com muita gente. A reconstrução de reparar pode começar com uma pessoa. E o Senhor, Ele está aqui nessa noite buscando corações que queiram verdadeiramente ser reparadores de brechas nesse tempo. Primeiro nós vamos olhar para nós mesmos, para ver se tem algum caminho mal na gente. Se não tiver nenhum caminho mal na gente, a gente vai orar para que Deus comece a fechar as brechas da nossa rua. Está entendendo ou não? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando a igreja ela se movimenta, quando a igreja se movimenta, o mundo espiritual se movimenta. E quando a igreja e o mundo espiritual se movimenta, tudo começa a se movimentar no reino. E as coisas começam a ter sentido. Eu lembro que em 2002, mais ou menos, 2003, eu conheci um pastor lá da Colômbia. O nome dele era Daniel Salas. Ele era pastor numa das igrejas maiores da Colômbia. A igreja naquele tempo tinha na faixa mais ou menos de 80 mil membros. Aí você está ouvindo, 80 mil membros. E ele me contou que na década de 70 e 80, a Colômbia, a cidade de Bogotá, era uma cidade dominada pelo narcotráfico de uma forma absurda. E essa igreja se posicionou como igreja. Uma igreja que era uma cidade onde o Pablo Escobar morava. Quem lembra do Pablo Escobar? Vai para a Netflix, bota lá Pablo Escobar que você vai ver quem era o cara. Ele dominava a Colômbia. Mas a igreja, ela começou a se posicionar. Quando a igreja se posiciona, o caveirão não precisa ir. Está entendendo ou não? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Quando a igreja se posiciona em orar, em jejuar, em buscar ao Senhor, e não desanima, porque você não vai ver no mundo físico acontecer agora, mas nós vamos ver lá na frente o resultado da nossa oração. Então uma igreja que não quer ver resultado agora, mas vai reparar a brecha, para que daqui um pouco as pessoas vejam a transformação. Irmãos, nós podemos mudar qualquer lugar. Você mesmo não pode, mas o Espírito Santo em você pode. Então ele falou que eles começaram a pregar o evangelho nas comunidades. Eles saíram das quatro paredes e começaram a colocar células naqueles bairros mais perigosos que tinha em Bogotá. E começou a pipocar células. E primeiros 5 anos o resultado não foi muito satisfatório. Mas depois do 5º ano, irmãos, começou a pipocar resultados. Aquele lugar, aquele bairro que as pessoas não queriam entrar mais, as pessoas começaram a ter liberdade de entrar. E eu comecei a olhar isso, e esses dias eu estava lembrando dessa nossa conversa. E eu falei, Senhor, eu imagino o Arsenal assim, eu imagino a Nai assim, eu imagino o tronco assim, onde que a gente não precisa ter barricada para entrar. Eu imagino que a gente tenha facilidade de ir e vir, mas a gente não precisa que o poder público fale não, a igreja está lá para isso. A igreja está lá para converter essas pessoas, mas a gente só vai converter essas pessoas se a gente se posicionar, irmãos. Se a gente tiver vida com Deus de verdade, se as pessoas olharem para a gente e falar, não, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Não é pela forma que você está se vestindo que você é uma mulher de Deus, é quando você abre a sua boca. É quando você abre a sua boca, poder no teu nome, porque não é só você, é o nome de Jesus que está através de você. E Deus falou comigo, nós precisamos começar a reparar as brechas para alcançar as multidões. A gente precisa reparar as brechas para alcançar. E para reparar as brechas, a gente não pode dar ouvido a algumas coisas e algumas pessoas. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 17, diz assim: então eu lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas,
e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação de humilhação. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução, e se encorajaram para esse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o aronita, Tobias, o oficial amonita, e o Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos, e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhe respondi: o Deus do céu fará que sejamos bem-sucedidos, pois os seus servos começaremos a reconstruir. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável a favor de vocês. Vão sempre levantar pessoas que não vão acreditar no projeto. Vai levantar pessoas que não vão acreditar que a gente pode ganhar um bairro para Jesus. Muitas pessoas vão dizer assim: não, isso é utopia. Não, não é utopia não, meu irmão. Não é utopia. Isso não aconteceu só na Colômbia. Isso aconteceu aqui no Brasil, em várias cidades. Eu vou te dar uma que você já conhece. Aonde hoje é a Igreja Batista da Lagoinha, não aqui no Rio de Janeiro, mas em Belo Horizonte, lá no bairro chamado Lagoinha. Era um bairro perigoso na década de 70. Mas a visão de um homem de Deus falou que aquele bairro não ia ser reconhecido pela violência, mas sim pela presença de Deus. Dentro de 30, 40 anos de trabalho, afinco, se tornou uma das potências da igreja no Brasil e no mundo. Então, aonde você quer chegar? Até onde você quer ir? A gente tem que começar agora. A gente tem que começar agora a reparar o que a gente tem que fazer. E não podemos mudar o foco daquilo que Deus tem para a gente, porque pessoas que não vão acreditar vão se levantar. Já viu aquelas pessoas que não acreditam no teu projeto? Quantos aqui já contaram um sonho para alguém e as pessoas desdenharam de você do sonho e acharam que você não ia conseguir? Mas eu quero te dizer uma coisa: não se preocupe com isso. Não se preocupe com aquelas pessoas que não valorizam os seus sonhos. Sabe por quê? Porque Deus valoriza os seus sonhos. Primeira coisa que a gente precisa fazer é continuar orando, levantar e orar. Amém? Segunda coisa que a gente precisa fazer, terceira coisa que a gente precisa fazer para avançar e crescer é ser humilde. Fala aí, humildade. Humildade, meu irmão. Ser simples. Simples como Jesus. Jesus era muito simples. Jesus era muito simples. Nós precisamos ser simples como Jesus. Nós precisamos ter humildade. A gente é humilde quando a gente chama para si a responsabilidade, quando a gente é o primeiro a fazer. A gente é humilde. Toda obra que Deus quer fazer através de nós deve começar primeiro naquele que está falando da obra. Está entendendo ou não? Se você tiver um pouco de inteligência, você vai entender que a humildade, ela abre portas, verdade ou não? O soberbo, o cara que é soberbo começa no trabalho hoje. O cara que é soberbo, ele chega no trabalho hoje. Se ele não for humilde, as pessoas olham para ele e deixam ele no canto. Mas se ele for humilde, ele conquista o coração das pessoas, e você está enturmado, daqui a pouco você está no mesmo grupo e você está avançando. Nós precisamos entender que as coisas vão acontecer na igreja a partir de nós mesmos, que entendemos a visão, que entendemos que Deus nos chamou não é para ficar sentado no banco simplesmente. Deus nos chamou para sermos reparadores nesse tempo. Neemias, ele tinha tudo contra ele, irmãos. Ele primeiro que ele era um escravo, primeiro que ele estava cativo numa terra, e ele precisou pedir autorização ao rei, e ele sabia que se ele chegasse triste diante do rei, ele podia morrer, porque naquele tempo ele era o copeiro, ele era o cara que experimentava o vinho para o rei, ele era o cara que antes do rei beber, ele bebia.
Antes do rei botar a mão na comida, ele botava. O rei só comia depois que ele servia, porque ele era de confiança. Primeiro momento que o rei olhou para ele, viu que ele estava triste, o rei entendeu, aconteceu alguma coisa. Então nós precisamos entender que Deus olha para a gente e Deus sabe aonde áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, porque só aquele que é restaurado tem habilidade para restaurar. O nosso maior problema é que na restauração de Neemias, o desprezo, as críticas, as pressões vieram também. Então, você às vezes, você fala, pastor, eu estou construindo, eu estou na minha célula aqui buscando, mas, poxa vida, mas às vezes as pessoas não dão valor, não se preocupe, Deus te dá valor, Deus vai te honrar. Deus honrou Neemias, e quando a gente olha a história, vê que esse homem foi um homem que reparou os muros de Jerusalém. Então nós precisamos entender, irmãos, que a vida normal da igreja, tal como nós estabelecemos, ela tem ápice, ela sobe, cresce muito, mas se a gente perder a visão, ela começa a decair. Existe um estudo, e hoje é um dia de quarta-feira, a gente gosta de falar um pouco disso. Existe um estudo sério, que as igrejas históricas, e não só a instituição que temos, mas todas as igrejas históricas, ela está numa descendência, e as igrejas não históricas estão numa ascendência. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração isso esses dias. Uma igreja que está presa dentro de um sistema, e aquele sistema é quadrado, que a gente coloca Deus no sistema e quadrado, e Deus só faz desse jeito aqui. Não é, o Espírito Santo se move, e a gente precisa estar aberto para isso. A gente não pode perder, sabe o que? São os princípios imutáveis de Deus. Deus é único, não se compactua com o pecado, Ele quer a sua fidelidade. Irmão, se você botar essas três coisas aí, o resto é o resto. Então nós precisamos ser totalmente voltados para que o Espírito Santo está soprando em nós nesse tempo. E o que o Senhor tem feito arder no meu coração é que esse bairro vai se render aos pés do Senhor. Eu tenho declarado isso, irmãos. Eu queria que tivesse pelo menos uma meia dúzia de homem doido aqui, que sonhasse que nem eu, e começasse a orar de madrugada como eu tenho orado. Senhor, eu tenho te buscado, porque eu sei que o Senhor vai dar pessoas desse bairro. Irmãos, eu tenho visto pessoas, irmãos, em ruas aqui, que a gente nem imaginava que podia estar aqui dentro, está aqui dentro. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é que faz. Mas a gente, para começar a restaurar, a gente precisa começar a restaurar pelas portas. A porta do nosso coração é o que a gente tem visto, é o que a gente tem ouvido. Quem que a gente tem ouvido? O que a gente tem feito? O que a gente tem feito no tempo que a gente não precisa estar na igreja, que a gente está? O que a gente tem feito? Então, tudo começa com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente vê. Às vezes a gente está dando muito mais tempo, irmãos, para as coisas que não vão levar a gente para o céu. A gente está levando mais tempo com coisas que não levam a gente para o céu, ou que não é do reino de Deus, do que com as coisas do reino de Deus. Eu quero que vocês entendam o seguinte: para edificar o reino de Deus, nós precisamos gastar tempo edificando o reino, trabalhando para o reino. Nós precisamos voltar a trabalhar para o reino com uma vontade, afinco, porque uma geração que teme ao Senhor, que busca o Senhor, é uma geração que se envolve com Ele. Irmãos, quando nós nos envolvemos com o Senhor de verdade, Deus começa a responder as nossas orações. Então nós seremos uma geração que de verdade não se acovarda. Amém ou não amém? Nós seremos uma geração que tem disposição. Fala para o seu lado, você tem disposição? Você tem disposição aí? Porque vai dar trabalho, irmãos. Deus está levantando pessoas. Eu mandei um vídeo essa semana para alguns discípulos,
que o pastor Elias Dantas, ele é um pastor presbiteriano, que não coube dentro da caixinha, e hoje ele já não é mais pastor presbiteriano, ele é o pastor das nações, da missão Portas Abertas, e ele é um dos maiores pastores na atualidade, que prega para os muçulmanos lá na região da Arábia, direto. Ele fica lá no Iraque, Irã. Ele é um dos pastores que consegue entrar nesses países fechados para falar de Jesus. E eu já assisti várias vezes ele pregar. Da última vez que eu tive com ele, tem 2 anos, ele falou sobre isso, e alguém gravou e colocou na internet essa semana, e eu lembrei da palavra. Ele falou que ele pastoreia alguns pastores no mundo, e um dos pastores dele chegou para ele e falou assim: pastor Elias, como é que eu faço para ter uma igreja de 5.000 pessoas? Pastor, como eu faço para ter uma igreja de 5.000 pessoas? Ele falou: opa, boa pergunta. Isso é graça do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai fazer. É Deus é que derrama essa graça. É Deus que fala isso. Mas eu quero que você entenda o seguinte: só vai ter uma igreja de 5.000 pessoas quem tem aproximadamente 500 líderes dispostos a manter essa igreja. Aí eu falei: cara, que legal. A gente vai chegar a 500 pessoas aqui se a gente tiver 50 líderes capazes, disponíveis para dizer: pastor, eu estou aqui para discipular alguém. Eu entendi isso, eu falei: cara, como é lindo isso. Uma igreja em discipulado é uma igreja que avança na visão da missão. Porque se a gente tirar, a gente já tem 300, mas se a gente tiver mais 300 esse ano, pessoas aqui desse bairro, irmão, são 300 pessoas, pelo menos 150 ex-drogado que vai entrar aqui. Está entendendo ou não? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: quando uma igreja se posiciona, o inferno treme, porque uma igreja posicionada, com líderes posicionados, meu irmão, nada nos abala. Sabe por quê? Porque a gente está edificando o reino de Deus, e não é porque Sambalate, Tobias, esses homens que vão dizer que a gente não vai chegar a lugar nenhum. Não, nós vamos chegar em nome de Jesus. Por quê? Porque não é pela força do meu braço, não é pela força do seu braço, é pelo Senhor. O Senhor quer te abençoar, quer te prosperar, amém ou não amém? Mas Ele quer que você também invista o teu tempo para Ele. A gente às vezes procura tantas coisas, irmãos, e se afasta do propósito. Deus está chamando uma geração que volta para o propósito. Edificadores que trabalham lado a lado com o pastor. Deus está chamando pessoas para trabalhar lado a lado. Não é pessoas que querem título, não. As pessoas que querem simplesmente trabalhar para o Senhor. Então nós seremos edificadores que trabalham lado a lado. Reparar o muro vai dar trabalho? Vai dar trabalho, meus irmãos. Eu quero dizer uma coisa: dá trabalho. Criar filho dá trabalho. Quem é pai e mãe aqui? Criar filho dá trabalho? Se você é aquele vagabundo que largou teu filho lá na casa lá, você não pode dizer não. Mas se você for um homem de Deus mesmo, que cria o teu filho de verdade, filho dá trabalho ou não dá? Porque as minhas dão trabalho até hoje. Dá ou não dá, amor? Não dá trabalho até hoje? E como aí? Tá vendo aí? Dá trabalho. Filho dá trabalho. Mas você direciona o seu filho não pode te direcionar. Quem dá direção para os filhos são os pais, não os filhos dão direção para os pais. Eu vejo uma geração, Carlos, que os filhos começam a mandar nos pais. Eu não vou não porque meu filho não quer ir. Como assim? Que futuro vai ter uma geração dessa? Nós não podemos ser assim. Nós temos que nos posicionar, amém ou não amém? Agora, dá trabalho ter filho? Dá trabalho ou não dá? Quem pensava que não dava muito trabalho e se assustou quando começou a ter filho? Neném, foi bom virar o olho, né? Agora eu quero ver. Então, gente, eu quero que você entenda o seguinte: no reino de Deus também é assim. Dá trabalho. Cuidar de alguém dá trabalho. Cuidar do Jefferson dá trabalho, lá, falando com o meu filho o tempo todo. Vai estar mexendo na mesa, eu sei, meu filho. Cuidar de gente dá trabalho. Cuidar de Joelso dá trabalho. Cuidar do Valmir dá trabalho. Cuidar do Estevão dá trabalho. Eu fico com pena do cara que cuida de mim. O nome dele é Regson.
porque eu dou trabalho para ele. Está entendendo ou não? Mas nós que estamos sendo cuidados, sabemos que damos trabalho. Então quando a gente pegar pessoas com problema, meu irmão, fica tranquilo, faz parte do trabalho. Deus vai te dar graça. Ó, eu quero te dar uma notícia não muito boa. Vai vir gente pior, viu? Tem 2 semanas eu estava no encontro de levitas lá em Teresópolis. Estou sentado na mesa lá escrevendo a minha mensagem que eu ia ministrar à noite. Sentou um irmão do meu lado e falou: pastor, preciso falar com o senhor. Eu falei: pode falar, pastor, eu estou agoniado desde ontem, o Espírito Santo me deu uma visão contigo. Aí eu já começo a ficar, ai Jesus, pastor, eu estou aqui tremendo. Eu fiquei com pena, o cara estava tremendo. E quando ele sentou perto de mim, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei: ih, rapaz, isso é de Deus mesmo. Ele falou: pastor, Deus estava me mostrando pessoas usando droga, pastor, entrando na tua igreja, mas muita gente. E eu falei: ei Jesus. Ele falou: pastor, mas o senhor não se preocupe, porque Deus está levantando pessoas para te ajudar lá. Homens e mulheres compromissadas, não com pessoas simplesmente, mas com o reino de Deus em primeiro lugar. Homens e mulheres que vão te ajudar a ser ombro contigo. E eu falei: meu irmão, é mesmo que, pastor, é coisa de doido. Você não está entendendo, os caras tudo de bermuda, tudo tatuado, de piercing no nariz, piercing na orelha, com olho esquisito. Eu falei: mas tem coisa. Ele ia falando, eu falei: fala mais não, Jesus, não me assusta não. Aí ele falou: eu estou dizendo isso, pastor, é porque um dia, se o senhor ficar com medo, o senhor não fique com medo, porque é Ele que está mandando essas pessoas para lá, porque lá é uma fonte inesgotável, porque lá jorra água, porque lá tem comida na mesa, e as pessoas precisam de comida, as pessoas precisam ser alimentadas, e Deus quer levantar homens e mulheres nesse ambiente para serem alimentadores de geração. Deus vai fazer vocês, meu irmão, além daquilo que vocês imaginam. Sabe por quê? Porque quando vocês são edificadores da obra que não é tua, se você pensar que essa obra é tua, está enrolado. A obra não é tua não, a obra é dele. Outro dia um rapaz perguntou: pastor, como é que nós vamos fazer isso? Eu falei: eu não tenho a mínima ideia. Eu tenho uma palavra e tenho fé. Já falei isso diversas vezes para o meu tesoureiro ali. A gente entra em desafios que não é para a gente entrar humanamente, mas a gente entra porque a gente tem uma palavra. Quando a gente tem uma palavra, a gente tem tudo. O nosso maior problema é que nós não conseguimos mais ouvir a palavra, porque a palavra às vezes está cimentada dentro da gente, a gente já nem lembra mais dela. Mas o Senhor nessa noite quer fazer com que você lembre da palavra. Lembre de onde você foi chamado. E o ministério que Ele tem te dado na tua mão é para que você possa usar nesse tempo. Não perca mais tempo de não se expor diante de Deus. Comece a se expor, dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero fazer a tua obra. Amém ou não amém? Eu queria que o ministério Louvor viesse para cá 9 horas, que eu falei que ia terminar. Eu não vou terminar agora, que eu falto mais 2 pontos, mas eu queria que o ministério já viesse para cá. Nós ainda iremos enfrentar, e eu queria que você prestasse atenção nisso. Neemias, ele teve que enfrentar os inimigos de fora. Não tenha medo dos inimigos de fora. O maior que está dentro de você. Se você for em nome de Jesus, todas as coisas vão ser a teu favor. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém ou não amém? A igreja que rompe barreiras é uma igreja que não dá ouvido a quem pensa que a gente não vai chegar, mas nós vamos chegar. E amém, irmãos? Você acredita nisso? Neemias tratou de orar, de pedir perdão, de se santificar para depois construir. A gente não pode fazer o contrário. A gente tem se levantado, a gente tem orado, a gente tem se santificado, e esse ano é o ano da santificação.
nós oramos aqui, quantos dias? 7 dias, não foi? De madrugada? Foi 7? Não, foi 7 dias, não foi? 7, não foi 2 não, foi 7. Foi 7 dias, nós oramos 7 dias aqui de madrugada. Foi difícil, irmão, de verdade, foi muito difícil. Mas eu me surpreendi com o empenho da igreja. O Espírito Santo falou comigo, é virada de chave para um novo tempo. Sabe por quê? Porque tudo começa com santidade. Tudo começa com santidade. Então é tempo de se santificar, de orar, de pedir perdão, de dizer: Deus, me perdoa pelo tempo que eu fiquei recolhido dentro do caracol. Mas agora não, agora eu vou avançar. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar. Quando a gente avançar, irmãos, quando os muros forem reparados, nós precisamos guardar o nosso coração, para que a gente não tenha aliança com aqueles que não têm aliança com a gente. O Senhor quer que a gente tenha aliança com quem tem aliança com a gente. Deus quer que você tenha aliança com quem pensa igual a você. Pensar igual a você não é que ela vai ser você. A gente pode pensar diferente, mas tem a mesma visão e vai chegar no mesmo lugar. A gente pensa que todo mundo vai ter que pensar igual. Não, é respeitar as diferenças de cada um, mas pensar no mesmo ideal. Sabe por quê? Uma igreja que se estabelece de verdade é uma igreja que repara o altar. Deus está chamando a gente para reparar o altar, irmãos. Deus está chamando a gente a responsabilidade desse tempo, de reparar o altar que somos nós. Nós somos o altar do Senhor. O Senhor está chamando a gente para reparar o nosso altar. Pastor, mas eu tenho orado. Eu sei, irmão, bota o teu altar diante dele. Se está restaurado, meu irmão, vai pegar fogo aí agora. Sabe por quê? Um altar restaurado, o fogo desce. Um altar, quando é feito pela mão correta, o fogo vem. Então o que Deus está dizendo para mim e para você, o que precisa é queimar na presença dele. Parar de não queimar. Todos os dias é dia de queimar na presença do Senhor. Todos os dias é dia de incendiar. Em nome de Jesus, feche seus olhos aí. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Fale para ele isso. Diga isso para Deus. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Eu estou aqui. Pai, eu amo a tua presença. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Seguro em tuas mãos, eu confio em ti. Confio, só quem confia em Deus. Vamos cantar juntos. Quero ir mais fundo, leva-me onde eu te encontro. Aos seus pés me rendo, aos seus pés me rendo. Autoridade do nome de Jesus, nessa noite queremos sair daqui, Senhor, reconhecendo que precisamos ser reparadores de brecha nesse tempo.
Nos use, Senhor, nesse tempo. Use-nos na nossa rua. Use-nos no nosso bairro. Senhor, que o Senhor possa falar através de mim para pessoas. Que o Senhor possa me usar como canal de bênção, Senhor, do teu fluir nesse tempo. Nós queremos ir, Senhor, mas não queremos ir sozinhos. Nós só queremos ir se o Senhor estiver conosco, porque queremos o Senhor do nosso lado. Nós não queremos dar um passo que não seja o Senhor nos levando. Então, Deus, nós como igreja, nós nos levantamos como igreja reparadora nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós seremos, Pai querido, aqueles que vão avançar por essas ruas, por essas casas. Oh, Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê, Senhor, esse bairro, para que nós possamos declarar que esse bairro pertence ao Senhor Jesus. Levante homens e mulheres, Senhor. Levante homens e mulheres, igrejas nesse tempo. Pai querido, igrejas, Senhor, comprometidas com o teu reino, comprometidas com a tua palavra. Levante obreiros, Senhor. Levante pastores. Nós não seremos, Senhor, mais do mesmo. Não, nós não seremos. Nós seremos uma geração que te busca de verdade, uma geração que se santifica de verdade, uma geração que se separa de verdade. Oh Deus, nos leva a esse entendimento. Nós queremos ir mais profundos. Nós queremos sair da superficialidade, mas nós queremos mergulhar no Senhor. Transforma a nossa vida, transforma a nossa vida, transforma a vida das outras pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Acenda as luzes aí, por favor. Domingo eu te espero aqui. Eu tenho certeza que domingo vai estar aí o dia do reencontro, né, Felipe? Vai liberar domingo, né? O link do reencontro. Então você que ainda não fez o reencontro, você vai poder se inscrever. E vai ser um tempo agradável, vai ser uma bênção. E em agosto nós teremos um encontro de novo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. Sábado nós teremos um evento aqui para as meninas, não é isso? Né? O chá das princesas, que é só para as crianças, né? As meninas. E depois nós vamos ter dos meninos, né? Não vai, Felipe? Depois, né? Vai ter dos meninos depois também, né? Vai ter das meninas. O dos heróis é depois. Amém. Amém? Tem das princesas depois dos heróis. Porque tem muita mamãe aí que tem só menino, né? Por exemplo, o Meg só tem menino, né? Não vão vir, né, os meninos. Mas Meg vai estar aí, ó. Ficar com o pai, é verdade. Mas eles não ficarão órfãos. Vai ter o dos meninos também. Amém? Daqui a um tempo. Amém, irmãos? Então, vamos estar orando para que tudo corra segundo a